Otto, que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno. Hoje é um dia muito especial, mas já já eu te conto. Eu quero agradecer a cada filho evangelizador que faz esta obra acontecer, seja na construção da nova casa do Pai, nas nossas obras sociais, também no nosso trabalho de comunicação aqui na TV Pai Eterno e toda a evangelização que surge por meio do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Se você não é um filho evangelizador, ligue agora para a gente. 62-3506-9800. Mês de novembro é mês muito especial, porque nós celebramos a vida e a missão do venerável Padre Pelágio. Por isso, durante todo esse mês, toda semana, nós falaremos sobre esse tema, trazendo novidades, testemunhos, e a Daiane fez várias reportagens para trazer para você sobre a vida do nosso querido venerável Padre Pelágio. É com você, Daiane. Vanessa, e hoje nós vamos começar a nossa série de reportagens falando então sobre Padre Pelágio Salter. E quem vai falar pra gente sobre a vida e missão desse homem de Deus vai ser o Padre Kevin, que está aqui comigo. Padre, de onde veio Padre Pelágio Salter? Padre Pelágio Salter, então ele é natural da Alemanha, da cidade de Hausen am Tamm, e nasceu em 9 de setembro de 1878. Filho do casal do educador, do professor Matias Salter e da dona de casa Maria Nerra. E como que era a vida dele antes de se tornar padre? Padre Pelágio, então, sempre, desde a sua infância, teve muita vocação. Padre Pelágio, como filho de um educador, então foi muito bem instruído na educação, no trabalho. Também trabalhava junto com seu pai como aprendiz de serralheiro. E desde criança, então, sempre procurou muito dar valor ao trabalho, mas principalmente ao dom de cura. Isso que o Padre Pelágio tinha de muito especial, o dom da cura e da orientação. E o que inspirou o Padre Pelágio a se tornar padre? O que inspirou o Padre Pelágio justamente a vocação do sacerdócio foi esta disponibilidade de estar com os doentes, estar também com todos aqueles que precisavam de uma orientação. O Padre Pelágio muitas vezes se fez de advogado, se fez muitas vezes como aquele que fazia de tudo pela harmonia, pela paz, não só assim compreendendo uma cura física, mas muitas vezes uma orientação espiritual. Padre Pelágio então justamente é conhecido por este curador, podemos dizer assim, com o dom de cura, tanto do físico quanto também do social. O Padre Pelágio muitas vezes instruiu muitas famílias, muitas pessoas que o procuravam. Ainda lá? Ainda lá. E o que fez o Padre Pelágio vir parar aqui no Brasil? Foi justamente com a chegada dos missionários redentoristas aqui no Brasil, especialmente onde é São Paulo e Goiás, que são duas províncias que nasceram juntas. O Padre Pelágio então fez parte da terceira turma enviada dos missionários redentoristas para a missão bávaro-brasileira, assim se chamava. Que os primeiros redentoristas que vieram, eles então vieram da região da Baviera, na Alemanha. Em 1894 veio a primeira turma, mas como a missão se expandiu rapidamente, então vieram várias turmas. O Padre Pelágio então fez parte da terceira turma que chegou aqui ao Brasil em 1909. Ele já veio então padre, já veio ordenado para cumprir essa missão. Isso, o Padre Pelágio então veio com 2 anos de sacerdócio. Ele ordenou-se em 1907 e em 1909 ele foi enviado para a missão aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil tinham 2 formas de trabalhar, 2 lugares, Goiás e São Paulo. Isso. Para onde o Padre Pelágio foi parar? O Padre Pelágio, então, assim como todos os que chegavam, foi para São Paulo, passou um tempo de estadia, também a oportunidade de aprender ali o português, porque os redentoristas vinham para o Brasil sem conhecer o mínimo da língua. E então, tendo essa adaptação em São Paulo, essa estrutura, vamos dizer assim, de adequação à missão, aí ele veio para Campinas, onde hoje é Goiânia. Olha só, e aí ele começou a missão por aqui. Isso. Padre Pelágio, então, veio para Campinas, onde, vamos dizer assim, era a sede de acolhida dos redentoristas que chegavam de São Paulo, e pouco depois ele veio para Trindade, onde ele cada vez mais se apaixonou pelo povo, pela missão, e justamente também fazendo as desobrigas. Padre Pelágio ficou então nesta região mais de 30 anos
e conhecidíssimo pelas suas desobrigas. O que isto é? Como a estrutura local antigamente era muito rural, as pessoas não tinham a oportunidade de ir à igreja, porque a igreja era longe, pelos afazeres rurais. Então o padre Pelágio ia, nesse sentido de igreja em saída, até o povo, levando principalmente os sacramentos e a orientação. Ele já fazia o que o Papa pede hoje. Sim, justamente. O padre Pelágio, assim como o nosso fundador Santo Afonso, é um missionário que antecipou esta realidade hoje, desta igreja ir até o povo. Ô padre, quando ele chegou ali na região de Goiânia, quais foram os primeiros trabalhos do padre Pelágio? O que ele começou a fazer antes dele ficar conhecido? O padre Pelágio, assim como todos os redentoristas, nesse processo de adequação ao local, ele fazia o que todo padre faz, os sacramentos, a confissão, a Santa Missa, a visita aos doentes. Então o padre Pelágio, justamente, ele não foi assim rápido demais. Ele fez um entrosamento com todos. E conhecidíssimo ali pelas suas bênçãos de cura na Igreja Matriz de Campinas, que hoje é o Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde ele residiu também, inclusive onde ele passou os seus últimos anos de vida. Sério? Então ele ficou muito conhecido naquela região de Goiânia? Também, principalmente pelas novenas e também pela bênção especial da saúde. Assim como disse logo no início, o padre Pelágio tinha esse dom de cura. Então esse trabalho dele ali na Matriz de Campinas conquistou muitas pessoas. Conquistou muitas pessoas, mas o padre Pelágio não se reteve somente nisso. O padre Pelágio, o que ele mais gostava eram as desobrigas. Era montar no seu burro, assim como diz, né, a música do padre Pelágio, pegava as suas malas, as suas coisas e ia onde o povo necessitava de visita, de cura, de sacramento. O padre Pelágio ficou então conhecido como apóstolo de Goiás. Este nome porque o padre Pelágio deu totalmente a sua vida por esta terra, por este povo e pela sua missão. Muitos municípios teve a visita do padre Pelágio. Inclusive, o padre Pelágio é conhecido como um dos fundadores da cidade de Goianira. O padre Pelágio teve na sua fundação, esteve também presença ali na paróquia São Geraldo, pouco tempo, mas o padre Pelágio foi este grande influente sacerdote e missionário redentorista ali no século XX. E para quem não sabe, Goianira é uma cidade próxima aqui de Trindade, né, padre? Para quem está assistindo a gente de outros lugares. Padre, outra coisa importante é que padre Pelágio deixou heranças, como a música Ave Maria, né? Ave Maria, que nós cantamos tantas vezes nas novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em outras memórias também, porque o padre Pelágio, ele tinha muitas capacidades. Capacidade teatral, capacidade musical, capacidade artística. Inclusive, no tempo que ele residiu em Trindade, ele sempre convidava a juventude para aprender essas realidades que muitas vezes eram até difíceis e muitas vezes não se tinha aqui escolas de música, de teatro, de formação vocal. O padre Pelágio, então, foi esse missionário que chamava a juventude a despertar um amor pela arte. Olha que lindo. E o senhor tem uma história de devoção. Ah, com certeza. Desde quando criança, minha bisavó sempre me contava muito do padre Pelágio. Ela faleceu há 2 anos, mas o padre Pelágio, quando ia ao povoado de Santa Maria, pertencente aqui ao município de Trindade, ele sempre ia na casa dela. Ela é a primeira moradora daquela região. E por ser ali moradora durante toda a vida, por ser também parteira, né? Ela sabia das pessoas que necessitavam da visita do sacerdote, da unção dos enfermos. E ali, onde quer que o padre Pelágio ia, a minha bisavó ia junto. E eu nunca enjoei de ouvir a história. Eu sempre, pelo contrário, pedia. Vó, me conta a história do padre Pelágio. Ela, de novo. Eu, de novo. E cresci, então, com o padre Pelágio, ouvindo a sua vida, ouvindo a sua missão, ouvindo ali um testemunho vivo de quem o conheceu. E foi aumentando cada vez mais em mim o amor pelo padre Pelágio, pela sua missão, até também eu ser um sacerdote missionário redentorista, assim como ele. E com certeza, quero fazer dos meus anos aí uma continuidade desta memória viva do padre Pelágio. E qual que é a história em relação à bisavó do senhor? Foi assim, eu fiz o 2º noviciado, que é a preparação para os votos perpétuos em Belo Horizonte. Aí a minha bisavó, não esta da história, mas a avó da minha mãe, ela então muito doente, muito enferma, foi perdendo as capacidades respiratórias. E eu vendo ali o declínio dela,
poucos dias que eu cheguei de Belo Horizonte, eu fui visitá-la. Aí ela estava cada vez mais piorando. No dia dos meus votos perpétuos, no dia 19 de fevereiro de 2021, na Igreja do Santíssimo Redentor, onde lá se encontra os restos mortais do Padre Pelágio, um tio meu chegou e falou assim: olha, você não repara somente eu ter vindo, não? É porque a mãe piorou, teve uma parada cardiorrespiratória, está na UTI em observação e você não fique triste, não. Pelo contrário, reze por ela. Assim que eu dei o primeiro passo da Igreja de Padre Pelágio, eu disse: Padre Pelágio, hoje é o dia dos meus votos perpétuos. Aqui diante da sua memória, eu peço pela minha bisavó. Porque são 2 dias de tanta alegria para mim. Dia 19, meus votos perpétuos. Dia 20, minha ordenação diaconal. Seria tão ruim, nesse momento de alegria, minha bisavó viesse a faltar? Tá bom. Passou a missa dos votos perpétuos, teve ali o jantar e eu sempre lembrando da bisavó. No sábado, aquela correria da organização da ordenação diaconal. Então, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, no dia da minha ordenação diaconal, eu estava lá, participando deste momento tão importante na minha vida. Quando eu sou paramentado como diácono, que eu vou saudar o povo, cumprimentar o povo, lá no fundo da igreja, eu vejo a bisavó sentada na sua cadeira de rodas, como se não tivesse acontecido nada. Para uma pessoa que não suportava ficar 5 minutos sem a utilização do oxigênio, participou das mais de 2 horas de missa ali, tranquila. E ainda tirei foto, dei a comunhão a ela com muita emoção. E sempre agradecendo o Padre Pelágio por este verdadeiro milagre que aconteceu na minha vida. Que história linda, Padre. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Vanessa, nós vamos trazer mais histórias durante o mês de novembro para falar aí sobre Padre Pelágio Salter. Eu volto, hein? Tchau! Ai, que testemunho que mexe com o nosso coração, né? Quem é aquele que reza e pede graças ao Padre Pelágio, eu tenho certeza também que tem um coração cheio de gratidão. Eu encontro você em outro cantinho especial da evangelização amanhã, aqui na Alô Devoto. Tchau, tchau, até amanhã.